Mais ninguém? Então posso chamar o pregador essa noite? Amém? Então se coloquem de pé em nome de Jesus. Ô Diego, vem para cá. No nome de Jesus Cristo. Hoje o nosso irmão Diego estará trazendo a palavra de Deus para a nossa vida. Vamos recebê-lo aplaudindo o Senhor Jesus. Aleluia. Durante domingo eu vou perguntar se tem mais alguém que tem mais testemunhos. Irmãos, tem gente aqui dentro hoje que eu sei que tem testemunhos, mas fico com vergonha. Aí eu pergunto, é para mim, daqui, fica dando risada. Não, gente, não fica dando risada para mim não, é para testemunhar o que Deus fez. Amém, igreja? Então domingo, se você vier, testemunha, ok? É que agora as horas já estão avançadas, vamos partir para a palavra. Estenda suas mãos para cá no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do Diego neste momento, que o Senhor possa usá-lo nas tuas mãos, que a palavra que o Senhor colocou no coração dele possa falar conosco. Pai, que o teu Espírito Santo possa usá-lo. Abençoe a casa dele, a família dele, abençoe tudo que é dele, Deus. Abençoe também esta palavra. Pai, nós damos a autoridade no reino do Espírito esta noite, para que esteja sobre a vida do nosso irmão Diego, para que venha transmitir para nós o que está no seu coração. Muito obrigado por este momento, assim seja, amém. Fique à vontade. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam convosco, amém? Podem se assentar um pouquinho. Queria compartilhar com vocês uma coisa que Deus tem colocado em meu coração. E esse ano de 2017, não só para mim, como eu tenho visto na vida de muitos irmãos aqui na igreja, foi um ano de restituição, amém? Nós temos visto Deus libertando das drogas, Deus libertando dos vícios, né? Curando as enfermidades, curando as doenças. E eu creio que o ano de 2018, como eu disse, não só na minha vida, mas na vida de todos nós da igreja, Deus proverá. Vai ser um ano de quebra de barreira, irmãos, amém? Nós vamos quebrar barreiras que Deus tem nos dado nas nossas mãos. Eu creio grandemente nisso, em nome de Jesus. Essa noite, irmãos, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, no capítulo 5. Vamos todos abrir a nossa Bíblia, a nossa Escritura. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco essa noite. Segunda Reis 5, a partir do versículo 9. Amém? Irmãos, eu estava fazendo a rádio um sábado como qualquer outro, um sábado comum. E então o irmão ligou e pediu um louvor que falava da vida de Naamã. E aquele louvor chamou muita atenção, aquele louvor incendiou meu coração naquela hora. E eu percebi que Deus queria falar algo conosco. Então eu comecei a orar a Deus e falar: Deus, me mostra o que o Senhor está querendo. E para confirmar isso, eu ainda coloquei o louvor errado do irmão, um irmão lá de Pontal que nos acompanha, para variar, né? E ele me mandou no zap e falou assim: irmão, tá errado, não é esse não. Eu falei: não, então me manda qual que é que eu vou colocar. Ele me mandou o louvor certo. E então eu cheguei na minha casa e falei: eu preciso ver o que Deus quer falar conosco. E abrindo aqui a Bíblia para estudar um pouco sobre a vida de Naamã, Deus me trouxe grandes coisas, irmãos, que acontecem em nosso meio, e que essa noite eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu desejo que vocês entendam o que Deus tem falado comigo e quer falar com vocês também, amém? Em nome de Jesus. Então vamos ler a palavra. Capítulo 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa,
porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Vamos dar um glória a Deus aí. Enquanto eu bebo uma água aqui também, igual o apóstolo William. Irmão, chega aqui em cima, a gente estuda uma semana, a boca seca, a mão treme, nós fica vermelho, mas vamos embora, né? Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, para a gente entender um pouquinho, eu vou textualizar essa palavra. Naamã era um grande general do exército da Síria, né? Que a Síria vivia em confrontos com Israel por causa de rotas de comércio. Naquela época, como a gente está vendo caminhar hoje para isso, Israel era o centro do comércio na região da Ásia ali, né? E então, após o reinado de Salomão, Israel se dividiu em duas partes. A parte de Israel do norte, que foi constituída por 10 tribos, e a parte de Judá, o reino de Judá, que é a parte sul de Israel. E a Síria ficava ao norte de Israel. Então toda aquela rota de comércio, tudo que passava para sair e para entrar, tinham que passar por Israel. Amém? E Damasco, a capital da Síria, era a principal rota para se chegar nos lugares mais ricos. Então, se Israel quisesse vender os seus produtos para os mais ricos, eles teriam que passar por Damasco. E Damasco, após o reinado de Davi, o rei da Síria, ele parou de pagar tributos, ele conseguiu a sua independência novamente. E com isso, por 150 anos, o exército da Síria ficava engajado em batalhas junto com o exército de Israel. E em uma dessas batalhas, a Bíblia vai nos dizer que Naamã, que era um general do exército, um homem cujo eu entendi da palavra, era um homem que tinha total liberdade no palácio do rei. Pode-se dizer que ele era de muito valor diante do seu senhor. Nós podemos ver isso aqui no versículo 1, porque ele dera vários livramentos aos sírios, através do seu comando, do seu exército. Ele conseguiu ter aquele poder do rei de entrar e sair a hora que bem entendesse. E então começaram-se, para parar um pouco com aquelas batalhas, para parar com aquela morte de muitos soldados, o que Naamã começou a fazer? Naamã começou a praticar razias. Razias eram investidas, eram furtos. Por exemplo, toda vez que Israel ia passar por Damasco para levar alguma coisa, Naamã ia lá e saqueava aquela mercadoria. Não tinha guerra, mas porém eles saqueavam e eles levavam cativos as mulheres e as crianças para se tornarem escravas. Se homens também sobrevivessem, ou se eles conseguissem capturar, também eram levados cativos. Mas eu queria voltar a atenção para uma menina que a Bíblia diz. A Bíblia diz no capítulo 2 que Naamã leva cativa uma menina, cuja Bíblia não relata o nome, mas que foi de extrema importância na vida de Naamã. Uma menina israelita de Israel, que Naamã coloca para ser serva na sua casa, para servir a sua esposa, melhor dizendo. E então essa menina, vendo que Naamã era um grande general, que era um grande homem na presença do rei, ela foi boca de Deus, irmãos, como nós deveríamos ser. Ela virou para a mulher dele, porque Deus deu sabedoria para ela, porque se ela falasse diretamente com Naamã, ela não seria escutada. Primeiro, que era uma mulher, e segundo, porque era uma escrava. Então ela falou para sua senhora, falava: se ele soubesse do profeta que há em Israel. Irmão, se nós soubéssemos dos profetas que há em nosso meio, se nós respeitássemos os profetas que há em nosso meio. Isso que ela disse. E então a mulher de Naamã pegou aquela palavra e falou com seu marido, que a Bíblia vai nos dizer um pouco para frente, que foi ao rei. Mas eu queria falar um pouquinho mais dessa menina. Nós podemos ver em Gênesis 40, quando José é exaltado quando estava preso, porque Deus lhe dá a interpretação do sonho de Faraó. A primeira exaltação de um preso foi José. Se você ainda está pouco, em Daniel no capítulo 2, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor e é exaltado. Todos se lembram, o sonho do padeiro. Ele interpreta os sonhos de todos e Faraó o leva para dentro do seu palácio. E nós temos no Novo Testamento também, irmãos. Você pode falar assim: irmão, você está falando só do Antigo.
Então em Atos 16 nós temos Paulo e Silas, né, Jairo? Você sabe dessa história, né? Que à meia-noite eles começam a louvar e a orar a Deus, e o Senhor Jesus desce ali naquele lugar e quebra todas as correntes, e além de libertar, ainda converte aquela família do carcereiro todinha. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus que a sua família, se ainda não está aqui, vai estar. Amém? Pegue o ano de 2018 como um ano de quebra de barreiras. Coloque o seu joelho no chão e determina, fala: Deus, eu quero a minha família aqui dentro. Deus, eu quero todos os meus amigos aqui dentro. Amém? Eu ainda não consegui, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho fé que eu vou tirar a minha família das mãos do diabo, como eu fui tirado um dia, né? E voltando aqui à palavra, como eu já lhe disse, que várias pessoas foram exaltadas enquanto estava preso. Eu também, a Bíblia não nos diz, mas eu acredito que essa menina foi grandemente exaltada depois de tudo que aconteceu, né? E eu queria chamar a atenção um pouco por essa menina. Apesar de toda a situação que ela estava passando, ela estava presa, ela foi escrava, ela não tinha salário. A gente sabe que naquela época, muitas vezes os soldados, eles pegavam as mulheres, abusavam sexualmente, né? Eles não tinham pena daquela mulher, vamos dizer assim. Mas hora nenhuma, quando ela viu, ela sabia o Deus que ela servia, ela tinha consciência do Deus de Israel que ela servia. Ela virou para aquela mulher e falou: ah, se ele soubesse do profeta que há em Israel. Amém? Porque nós, às vezes nós estamos passando por situações, às vezes a vida nos oprime, às vezes estamos sendo oprimidos no trabalho, e muitas vezes nós vemos as pessoas com dificuldades, e que o nosso Deus pode curar, que o nosso Deus pode salvar, mas nós não somos boca de Deus, né? Eu vejo muitas vezes que às vezes dentro da nossa própria igreja, tem muita gente querendo ir lá fora, mas a gente não olha quem está aqui dentro. Eu queria falar com vocês um pouquinho, que eu cheguei aqui e o meu sonho, irmãos, é pregar na rua, é evangelizar. E eu falei uma vez com um apóstolo, numa reunião. Ele falou assim: a gente não cuida nem dos que estão aqui dentro, imagina lá fora. Eu falei: amém. Aí da segunda vez que ele falou, ele chamou os líderes para uma reunião, e eu falei, ele falou de novo. Ele falou: mas a gente não cuida nem de quem está aqui dentro. Eu falei: esse cara está de marcação comigo, esse cara não quer deixar eu exercer o que Deus tem colocado em minhas mãos. E na mesma hora, Deus soprou no meu ouvido: observa o que ele tem falado. Então eu comecei a observar, irmãos, e eu vejo que nós aqui dentro, quando chega um visitante, é bênção, todo mundo cumprimenta, todo mundo ri, né? Claro, é nossa obrigação fazer isso, tratar bem os visitantes. Mas e os da nossa casa? Irmãos, eu vejo pessoas dar paz um para o outro, sequer olha no olho. Sabe, eu me sinto honrado. Tem pessoas aqui dentro que eu chego, eu ponho o pé ali, vira para mim e fala assim: você não está bem hoje. E não são muitos não, são poucos, mas esses poucos eu sei que está comigo. Amém? Sabe o que a Bíblia diz? Quem já fez estudo bíblico? Levanta a mão, todo mundo. Vamos ver se alguém lembra. Quando é que nós realmente estamos convertidos? Alguém lembra? Hã? Amém. Quando nós amamos os nossos irmãos, né? Então a gente acha que realmente está convertido quando está tendo palavra de revelação, quando está pregando, mas é simplesmente quando amamos os nossos irmãos. E os nossos irmãos que está dizendo ali, não é quem está lá fora. Os nossos irmãos é quem está aqui do nosso lado. Nós temos que amar mais os nossos irmãos. Olha só, nem ela sabe disso. A tia Beta está sentadinha ali, ó. Quando eu cheguei aqui na igreja, todo mundo sabe um pouquinho da minha história. Nem eu me lembrava, a minha esposa que me falou sobre isso esses dias. E eu cheguei aqui na igreja, eu tive algumas recaídas, e o apóstolo William orando comigo, e a gente lutando. E teve um seminário de cura aqui na nossa igreja, com o apóstolo Marcos, não é isso? E então a pastora falou com a gente falou: não, a gente vai vir. Mas aí um certo dia a tia Beta chega perto de mim, da minha esposa, fala assim: vocês já fizeram a sua inscrição para o seminário de cura? E para resumir, irmãos, a história, hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus por causa desse seminário de cura. Não por causa do pregador que estava aqui, mas ali eu consegui ver o Cristo que realmente queria me falar comigo, que queria me buscar. Por que eu estou te falando isso? Através de uma atitude dela, de uma anciã, é a nossa anciã da igreja, eu acredito que sim. Deus fez uma obra em minha vida, amém? Por isso que nós temos que prestar atenção em tudo ao nosso redor, nós temos que tratar bem os nossos irmãos de cadeira, né?
Irmãos, às vezes o nosso irmão de cadeira não tem um arroz para comer em casa. E a gente quer levar a cesta básica para quem está lá fora. É errado? Não é. Mas a gente tem que cuidar primeiro de quem está aqui. Aí depois desse dia Deus falou isso comigo, eu comecei a observar. E eu vi que realmente era isso. Sabe, a gente não consegue se cuidar entre nós. Então, como a gente vê essa menina, independente da dificuldade que ela havia passado, ela foi boca de Deus. Ela virou e falou assim: tem ali um homem que pode curar. A gente sabe que não é um homem, mas sim o Deus que ele servia. Amém? E aí a partir disso, Deus me chamou a atenção de por que Eliseu tinha mandado ele dar 7 mergulhos. Porque eu conheço um Deus poderoso que não precisa nem de eu mergulhar. Mas se eu mergulhasse era um só, eu saí e estava curado. Amém? Mas por que os 7 mergulhos? E eu comecei a orar, comecei a pedir Deus para a profundidade da palavra. E aí Deus falou comigo: mergulha na palavra você também, vamos aprender junto. Eu falei: então vamos, Deus. E aí eu peguei a ver a palavra, e eu percebi que o profeta Eliseu, que tinha falado para o rei mandar Naamã ir até ele, virou para ele, mandou um mensageiro, nem foi. Falou assim: ó, vai lá e fala com ele para ele se molhar 7 vezes. Nem foi lá falar com o cara. O cara era um general do exército, ele esperava que alguém fosse lá ou recebesse. Mas Eliseu virou e falou assim com o mensageiro: diga a ele para se molhar 7 vezes. E aí, irmãos, Deus me deu os 7 mergulhos de Naamã, que é o que eu quero compartilhar com vocês essa noite, sem enrolar muito. Amém? E a palavra de Deus colocou no meu coração que o primeiro mergulho, nós podemos ver no versículo 11, se quiser voltar aí para a gente ir acompanhando junto. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor. No primeiro mergulho, Deus tirou toda a ira do coração de Naamã, né? Porque a palavra diz em Números 20:11, quando Deus ordena a Moisés, Deus fala com Moisés o seguinte: vai e fala com a rocha, que ela dará água para que todos bebam. E o que Moisés fez? Moisés se irou com a murmuração daquele povo. Aquele povo que só murmurava, só enchia a cabeça de Moisés. E Moisés feriu a rocha por 2 vezes. E naquele momento Deus falou com Moisés, falou: você não entra na terra prometida. Amém? Isso é forte, irmãos. Eu não vou entrar nisso não, mas essa parte da Bíblia me deixou um pouco preocupado com isso aí, né? O reino de Deus está chegando. Mas aí aquela rocha simbolizava Jesus, né? E nós somos assim também. Quantas vezes, voltando nesse assunto, às vezes a gente tem o nosso irmão do lado, e às vezes o irmão quer conversar, quer desabafar um pouco, e a gente está na correria, está sem paciência. Muitas vezes nos iramos com os nossos irmãos, né? Aquela rocha simbolizava Cristo. O que eu e você representamos aqui dentro? Hã? A igreja, né, pô? A igreja é o que? O corpo de Cristo. Amém? Então quando eu iro com vocês, eu estou batendo na rocha, igual Moisés fez, né? E a palavra diz, igual eu já disse, que Deus não deixou Moisés entrar em Canaã por essa atitude impensada de Moisés. Então no primeiro mergulho de Naamã, Deus tirou toda a ira que ele tinha. E continuando, olha lá o que ele diz, ó. Voltar um pouquinho, ó. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Irmãos, a palavra diz em Jeremias 17:5: maldito o homem que confia no Senhor e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. No versículo 11 também, Naamã espera que Eliseu o toque com as suas mãos e o cure daquela lepra. Nós sabemos que Eliseu era um homem cheio do Espírito Santo, era cheio de Deus aquele homem. Mas Naamã não era um homem convertido, ele não era um homem que servia ao nosso Deus. Amém? Naamã era um homem que servia aos deuses da Síria, aqueles deuses pagãos, Baal e etc. Então, muitas vezes nós depositamos muito a nossa confiança nos homens, né? Nos nossos braços. O que eu quero dizer para você não interpretar erroneamente? Não é que eu não deva confiar no apóstolo William. Ele é um grande homem de Deus, ele ora por nós, ele jejua. Mas eu tenho que saber quem está na cabeça do apóstolo William. Quem é? Cristo, né?
Nós temos que saber que tudo é feito através de Cristo. Cristo usa o apóstolo para curar, para libertar, como usou na minha vida, na vida de vários outros, sim. Mas nós temos que ter a completa percepção de que Cristo está sobre a cabeça dele. Se um dia ele parar de orar, um dia ele parar de jejuar e subir aqui, a gente sabe que não acontecem os milagres, né? E Naamã, ele não tinha esse conhecimento, ele achava que aquele homem iria o curar. E ali no segundo mergulho, Deus quebra toda a confiança no homem que Naamã tinha. Naamã, ele confiava muito em si mesmo também, né? Eu sou o general do exército. Naamã tinha um poder, como eu já disse, de entrar e sair do palácio do rei da Síria. Então Naamã, como muitos de nós, ele confia em si. Eu também já fui assim. Eu achava que eu resolvia as coisas, eu achava que eu sabia fazer as coisas. E aí Deus vem e nos mostra que é tudo diferente. Como diz em Jeremias, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Porque o nosso braço tem que ser Jesus, irmãos. A carne vai embora, né? Como nós já estudamos também, a carne é corruptível. A Bíblia diz que nós vamos ressuscitar em um corpo incorruptível. E esse corpo, essa carne, a gente não vai levar. Então nós temos que parar de pensar nisso. Parar de pensar, é o homem que faz, é o homem que trabalha ao meu favor. Não, irmão, se Deus não tiver ao nosso favor, como que é aquele salmo? Se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia a sentinela, né? Salmo 127, é isso aí. Se o Senhor não guarda a casa, se o Senhor não nos guarda, em vão vigiam as sentinelas. Amém? Então nesse segundo mergulho, Deus quebra toda a confiança no homem de Naamã. E aí nós temos mais mergulhos, né? Nós temos mais 5. O que Deus quebra no terceiro mergulho, que colocou no meu coração? A soberba. Olha só, eu fui pegando um pouquinho do que a Bíblia diz para nós, sobre cada detalhe que Deus foi me dando. E no Provérbios 29, 23 diz o seguinte: que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Amém? Pode pular para o versículo 12. Então nós sabemos que, vamos acompanhar, ó. Olha o que ele diz: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Olha lá a ira ainda, ó. Ainda estava lá rondando ele. Então, irmãos, nós sabemos que em Damasco haviam 2 rios que eram muito mais limpos do que o Rio Jordão. Rio Jordão é um rio de água turva, né? E quem foi batizado no Rio Jordão? Jesus. Amém? Jesus foi batizado no Rio Jordão, no rio de água suja, né, Jairo? Vamos dizer assim, suja é um modo de dizer que é uma água barrenta, uma água turva. E olha só, muitos de crente, muito pastor, o cara não quer andar no meio do povo, não quer andar no meio dos irmãos, né? Muitas vezes aquele pastor, ele ora por aquele povo, ele prega a palavra, ele sai pela porta dos fundos. O Jesus que eu conheço, irmãos, na Bíblia, ele andava no meio dos leprosos. O Jesus que eu conheço, ele andava no meio de cego, da multidão. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, Jesus fala: opa, peraí que saiu de mim poder. Os discípulos viram e falam: mestre, tem tanta gente aqui, né? E a gente vê pastor andando de segurança. Irmãos, esse não é o Cristo que eu sirvo, não, né? Não estou aqui para criticar ninguém. Eu só estou aqui para colocar um ponto de vista que a Bíblia me diz. Tá? E nós vemos que Naamã era soberbo. Ele diz que não, eu não vou me deitar nessa água, porque lá tem rios muito mais limpos. Se eu for lá, vou ser curado muito mais do que aqui. Mas aí a soberba que fala em nós, é o que o apóstolo estava falando aqui, ó. Nós sabemos que temos muito mais testemunhos aqui, né? Mas às vezes por vergonha, a pessoa não vem dar esse testemunho. E esse testemunho serve, eu vou falar para você que se você tiver um testemunho, você deu o seu testemunho, para que muita gente se cure da soberba. Por que da soberba? Quando o ministro que está aqui, o pregador que está aqui, ele vira e fala assim: você vai levar uma semente e vai jogar lá onde você quer, ou no carro que você quer. Eu falei para o apóstolo, eu falei: não é para qualquer um isso aí, por causa da soberba no coração. Sabe, irmãos, um tempo atrás a soberba tomou meu coração. Eu comecei a aprender um pouquinho de Bíblia, e eu achava que eu já sabia muito. E então a soberba tomou meu coração. E muitas vezes, algumas palavras que eram pregadas aqui nesse altar, eu ficava com o coração fechado, porque eu achava que aquilo ali estava errado, eu achava que aquilo ali estava incorreto. E só curou essa soberba quando eu cheguei na pessoa que eu achava que ela estava errada e falei: olha,
eu quero que você me ajude a tirar isso do meu coração, porque eu estou procurando defeito quando você prega, eu não estou sendo como eu devo ser. E graças a Deus, irmãos, naquela hora, eu creio também que naquela hora tudo foi embora, toda aquela soberba que estava no meu coração, todo aquele orgulho, foi um mergulho ali de Deus, sabe? E esse testemunho às vezes pode servir para aquela pessoa que fala assim: não, esse cara aí está errado, esse cara aí não sabe de nada. Às vezes é um pastor de fora aí, pede uma oferta de R$55 pelo Salmo 55, e aí a pessoa fala assim: ah, isso aí não existe, não está na Bíblia. Aí, irmãos, você dá o seu testemunho, e aquele cara, o mínimo que ele vai fazer, ele vai pensar, ele vai falar assim: olha, se está errado, por que aconteceu? Né, Jair? Se está errado, por que esse homem teve o que ele quer? E aí nós começamos a pensar, fala: olha, deixa eu começar a exercitar a minha fé, fazer umas doideiras santas aí, jogar semente no quintal dos outros, jogar semente no carro, né? Que vai acontecer. Amém? E no quarto mergulho, irmãos, é o orgulho. Olha aí o que fala. Ainda continuando no versículo 12, em Eclesiastes 6,8 diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é o paciente do que o orgulhoso. Nós podemos ver que a Bíblia diz que Naamã era orgulhoso demais para se lavar nas águas do Jordão. E conosco não é diferente, né? Nós às vezes não queremos fazer o que nos é proposto, às vezes nós não queremos fazer o que Deus coloca no coração dos nossos homens aqui. Eu quero que vocês entendam que eu não subi aqui para ficar falando de ninguém, que eu não subi aqui para criticar ninguém. Eu só subi, eu tive a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho, para vocês entenderem. A palavra de Deus bate primeiro no pregador para depois ir para vocês. Se Deus colocou isso no meu coração, alguma coisa disso aqui tinha em mim. Vocês podem ter a plena certeza disso. Amém? E eu creio que todos nós vamos sair daqui melhores do que entramos, em nome de Jesus. E nesse quarto mergulho, que tira ali todo o orgulho de Naamã, nós podemos entender que tem pessoas às vezes no trabalho, a gente sabe que hoje o trabalho está difícil. Por exemplo, a pessoa ela trabalha no caixa de um supermercado, e às vezes eles pedem para aquela pessoa empacote as compras enquanto ela está ociosa, e às vezes pelo orgulho daquela pessoa ela vira e fala assim: eu não vou fazer, né? Eu fico parada, mas não vou fazer, porque eu sou um operador de caixa, eu não sou um empacotador. E aí muitas vezes aquela pessoa perde o emprego por causa do orgulho. Muitas vezes aquela pessoa não consegue subir na vida. Eu dei só um exemplo desse, mas temos vários outros, né? Às vezes nós achamos que nós temos que fazer só aquilo, só o que nós temos chamado para fazer, o que eu sou contratado para fazer. E muitas vezes isso aconteceu também às vezes a pessoa, vou dar um exemplo uma casa própria também. Às vezes a pessoa tem um terreno, e nós sabemos que hoje em dia a Caixa Econômica tem um financiamento que ela constrói, acho que 3 ou 4 cômodos, não sei. Mas aí aquela pessoa, ela prefere continuar pagando o aluguel, ela prefere continuar pagando o terreno, vivendo em dificuldade, porque às vezes ela não quer entrar numa casa pior do que ela mora hoje. Amém? E olha o que diz Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então muitas vezes nós vamos passar por coisas ruins, para que nós chegamos no final e vemos assim: ó, até aqui o Senhor nos ajudou, e olha onde eu estou. Amém? Glorifica a Deus para me tomar uma água aqui, irmãos. E eu digo isso para vocês essa noite: se está sendo oprimido, se está sendo machucado, confia, irmãos. O Salmos 40 diz o seguinte: esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Amém? Deus vai se inclinar para vocês, eu creio nisso. Como eu disse, esse foi um ano de restituição para muitos de nós aqui. Às vezes eu fico ali quietinho, mas eu presto atenção no que vocês falam, eu presto atenção nos testemunhos. E eu conversei isso com o apóstolo Lili e falei: apóstolo, esse ano foi um ano de restituição na nossa igreja. E eu creio grandemente, irmãos, a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Eu creio que 2018 Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Podem crer, quem crê nisso, gente, pode pegar firme que vocês vão longe. E o quinto mergulho é o danado da desobediência. Esse aí é o danado, né, irmãos? Olha o que Deus diz para Samuel em 1 Samuel 15:11.
arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Todos sabemos que Saul foi ungido rei de Israel porque o povo escolheu e não Deus. E a partir da hora que Saul começa a ser rei naquela nação de Israel, ele começa a fazer tudo ao contrário do que o Senhor tem falado. Amém? E eu tinha na minha cabeça a plena e total convicção de que Deus não se arrependia, porque existe um versículo que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí eu peguei uma coisa que o apóstolo falou comigo uma vez: texto sem contexto gera pretexto. E é o contexto, né, daquele texto. E Deus se arrepende sim. Deus ungiu Saul como rei de Israel, e a palavra diz que ele se arrependeu de ter colocado Saul naquela posição. Quantos de nós somos assim? É o que eu estava falando. Ano que vem vai ser um ano de quebra de barreiras. Mas e quando Deus quebrar a barreira? Como que vai ser? Será que nós vamos continuar sendo o que nós éramos? Será que quando Deus, eu tenho um sonho da casa própria, será que quando Deus entregar minha casa em minhas mãos, eu vou continuar vindo aqui? Porque tem muita gente que entra aqui, recebe a bênção e vai embora. Aí vira aquela rotatividade, né? Entra aqui, recebe a bênção e vai embora. Aí a vida fica ruim lá fora, fala assim: ixi, aquela igreja não vale nada, eu fui lá e ficou tudo ruim. Aí ele vai para outra. Aí ele chega na outra igreja, a mesma coisa. Deus começa a abençoar, ele vai embora. Deus dá o trabalho, ele vai embora. E fala assim: ah, aquele pastor lá não está com nada não. Né, irmãos? E ainda no verso 12, Naamã se recusa a cumprir a palavra do profeta e vai embora com indignação. Quando mexemos com o nosso ego ou com o nosso eu, queira você interpretar da maneira que for melhor, a nossa tendência é de desobedecer. O que é isso? É o que eu estava falando um pouco atrás. Por exemplo, hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhuma faculdade e eu tenho um emprego que exige faculdade. Amém, irmãos? Isso é Deus que trabalhou na minha vida. E eu creio que Ele vem trabalhando em nossas vidas. E olha só, se alguém me pega e quiser me rebaixar para o que eu era antes, com certeza eu vou sentir no meu coração aquilo ali. E aquilo vai começar a gerar uma desobediência. Por exemplo, eu tenho certas funções como vocês têm no seu trabalho, é o que eu estava dizendo. E você tem que começar a fazer a função que você fazia antes de ser promovido. E aí isso começa a gerar uma desobediência no seu coração. Você começa a falar assim: eu não sou pago para isso, eu não estou aqui para isso. Aí às vezes você é um cantor da igreja e o apóstolo pede para que você ajude a limpar a igreja. Aí você vai começar a falar assim: mas eu fui chamado é para cantar, não é para pegar no rodo, para cantar no microfone, não na vassoura, né? E aquilo começa a gerar uma desobediência dentro do seu coração. E aí é quando Deus arrepende de ter entregado em nossas mãos. Deus se arrependeu de ter entregado para Saul o reino de Israel. E eu vou te dizer, Deus não vai te tomar, porque quem toma é o diabo. Só que Deus, se você pegar e ler essa passagem, Deus vai colocar outra pessoa para fazer o que você faz. Amém? Você pode não querer fazer, Deus não vai te tomar nada. Se Deus te deu o dom de pregar, você vai continuar tendo esse dom, mas Ele vai tirar a sua oportunidade de pregar, Ele vai tirar a sua oportunidade de cantar, Ele vai tirar a sua oportunidade do seu trabalho e vai colocar outro no seu lugar. Fiquei pensando muito no que o tio Luiz falou, né? Até comentei com o rapaz do meu trabalho. O trem passa uma vez e você não quer pegar, né? O próximo que vier tá cheio, né, tio Luiz? É isso aí. O que veio, você desobedeceu, você não quis. O próximo está cheio, já era, passou. E ali nesse contexto, Deus tirou no 5º mergulho toda a desobediência de Naamã. Amém? Pregando aqui mais devagar para todo mundo entender. No 6º mergulho, Deus tira toda a adoração a deuses estranhos de Naamã. Como eu já disse anteriormente, os sírios tinham o costume de adorar os deuses pagãos, os deuses da Baal, Astarote, enfim, aquela companhia limitada lá. E o primeiro mandamento de Deus, o primeiro mandamento entre os 10, é: não terás outros deuses diante de mim. Amém? Então não adianta você chegar aqui hoje e querer o meu milagre na campanha do milagre urgente, que você vai conseguir o seu milagre, e amanhã você sai e vai para Macumba, tá? Amanhã você vai lá e arreia um trabalho lá por, sei nem o nome desses capeta não, por Exu Caveira. Você vai lá, arreia um trabalho na encruzilhada para Maria Padilha, sei lá. E aí, irmãos, como é que vai ficar? Aquela campanha toda que você fez foi por água abaixo, porque Deus não aceita dividir a sua glória com outro. Amém?
toda vez antes de subir, toda vez antes de pregar na rádio, eu falo para Deus, Deus, que não seja eu, né? Graças a Deus o ministério da rádio tem crescido, tem dado certo. Toda vez que alguém me elogia, irmãos, eu falo assim, ó, obrigado, e arranco aquilo e jogo fora. Acabou. Eu não estou ali para fazer eu não estou ali para ser o Diego, eu estou ali para ser o irmão Diego da igreja Deus Proverá, que leva a palavra de Deus para quem precisa. Amém? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, eu vou falar com vocês também uma forma de adoração a deuses estranhos. Não se escandaliza não, tá? Mas aquele que vem na igreja para ver só o apóstolo William pregar, ele está adorando o apóstolo William. Aquele que vem na igreja para ver só o pastor Dulcides pregar, ele está adorando o pastor Dulcides, ele não está adorando a Deus. Aquele irmão que vem na igreja só para ver, não sei, o irmão Luiz lá, ó, olha que bênção lá na porta. Ele está adorando o irmão Luiz. E nós temos o único intuito aqui de adorar a Deus, como nós dissemos. Uma coisa que eu aprendi com o profeta José Lins, e eu não esqueço, ele falou comigo o seguinte, falou, toda vez que você bate palma e não dá um glória a Deus, você está adorando o pregador. Não sei se o senhor pensa dessa forma, mas eu achei interessante, né? E é verdade, porque quando nós aplaudimos, nós temos que aplaudir o que o Espírito de Deus tem falado aqui, e não o homem. Porque o homem é só um canal, irmãos. O homem, se eu morrer amanhã, vai ter outro para subir aqui e falar, porque Deus vai usar outro, né? Por isso que nós temos que adorar somente a Deus. E ali, como eu disse, estudando um pouco da história, a Síria ela, como eu posso dizer, ela adorava os outros deuses, e com certeza Naamã já havia passado por aquelas sessões de mantras, ele já havia sacrificado a Baal, e muitas vezes ele não teve retorno, porque aquela lepra ficava na sua pele. E eu me pego imaginando, irmãos, como seria, porque os leprosos, eles eram tirados de fora da cidade, né? Eles eram tirados do meio do povo, porque eles eram impuros. E como que esse homem se comportava diante do rei? Qual o constrangimento, né? Quando a gente trabalha um dia todo, às vezes a gente soa um pouco, e a gente sabe que a gente fica com aquele cheirinho bom, né, de urubu, né, irmãos? E aí eu, pelo menos, quando eu sinto, eu fico com vergonha, sabe? E eu estava cheirando mal. Eu acredito que aquela lepra, aquelas feridas cheiravam mal, né? E aquele homem, ele se colocava diante do rei, e o rei tinha ele como um homem de muito valor. Vocês imaginam como ficava a cabeça daquele homem, né? E ali ele, como ele já havia feito de tudo, nós encontramos aqui uns servos dele que diz o seguinte, olha o conceito que esse cara tinha com os seus liderados. Eles o chamavam de pai, né? Podemos ver que aqui, olha como eles dizem para ele, ó, no versículo, deixa eu achar aqui que virou aqui, irmão, só um minuto. No versículo 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Olha só, eles chamavam ele de meu pai, de tanta consideração que esse cara tinha entre os seus liderados. E olha como eles diziam, isso aí que ele te pediu você não vai fazer? Isso que me leva a entender, que ele já havia sacrificado, ele já havia ficado no mato, ele já havia feito rituais para outros deuses. E aí os seus servos falaram para ele, falaram, meu senhor, é só o senhor se molhar. E então Naamã resolve entrar nas águas do Jordão. Então Naamã resolve se prostrar na presença do Deus vivo. Então Naamã resolve seguir aquela palavra do profeta, que aquele profeta havia dito para ele. E olha só, irmãos, Deus soprou uma coisa aqui. Vocês sabem diferenciar entre o profeta e quem tem o dom de profecia? O senhor sabe? Pode falar, fala pra gente aí. Isso. Quem tem um dom de profecia só fala o que Deus mostra, tá? Deus fala, você pode ver que a pessoa fala assim, assim diz o Senhor. O profeta não, irmãos. Eliseu, eu não me lembro se é Eliseu ou se é Elias, chegam os homens na casa dele e grita lá de fora, ô profeta! Sabe o que ele fala? Se eu sou um homem de Deus, desce fogo lá e mata os 50 homens. Na hora, desceu o fogo. Quando o profeta de Deus fala, Deus cumpre. Essa é a diferença. Aí, irmãos, eu comecei a ter um contato maior aí,
E aí teve um homem no nosso meio que começou a me chamar de profeta. Eu falei assim, esse cara tá falando aí, então deixa, né? E aí eu fui em Belo Horizonte, irmãos, na casa do meu pai. E antes de irmos, já estava sem água na casa dele há uns 3 dias, mais ou menos. E aí eu orei a Deus, falei, pai, se for pra gente ir, o senhor faz cair água lá, porque não tinha condições, é um interior, né? É um sítio. E a gente ficar sem água, a gente tem o João pequeno, não vai dar. E então, no outro dia de manhã eu liguei para lá, falei, pai, caiu água? Ele falou, caiu, essa noite caiu, enchi as 2 caixas. Falei, glória a Deus. Então tá, chegamos, fomos para Belo Horizonte, chegamos lá. E aí faltando 2 dias para a gente ir embora, irmãos, acabou a água de novo. E aí no final da tarde a gente foi passar a água de uma caixa para outra, né? Para a gente tomar banho, fazer comida. E acabou aquela água. E o meu pai foi lá para dentro e eu fiquei sozinho. Aí eu falei assim, esses caras aí tá falando que eu sou profeta. Então tá. Pus a mão na caixa d'água e falei assim, Deus, se eu sou um profeta da sua casa, amanhã vai amanhecer cheia. E fui dormir. No outro dia eu acordei e fui correndo, né, irmão? Cheguei lá, irmãos, as 2 caixas cheias, não era uma só não. As 2 caixas estavam cheias. Amém, glória a Deus. E eu vou falar mais uma coisa para vocês, Depois que eu vim embora não caiu água mais não. Já vai fazer 6 meses que não cai água lá. Amém? Foi eu que fiz alguma coisa? Não foi, foi Deus. Porque a palavra diz que Deus nunca desampara o seu filho. Deus nunca deixa o justo desamparado. Amém? Nós temos que ter fé, irmãos. Nós temos que entender que a nossa fé move montanhas. Quando nós praticamos o que Deus tem colocado em nossas mãos. Eu não estou aqui me vangloriando de nada. Eu só quero te mostrar para vocês que vocês podem muito mais com Deus. Pega e fala assim, Deus, como Moisés fez no deserto. Fala assim, Deus, só vou se o Senhor for na frente. Amém? Vai para uma entrevista de emprego, fala assim, Deus, só vou se o Senhor for na minha frente. Desce a coluna de nuvem, né? Se Deus desce na sua frente, você vê, acabou, aí que você vai mesmo, em qualquer lugar. Mas nós temos que crer que existe um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos desampara. Salmo 121 diz que o protetor de Israel nunca dorme, ele nunca cochila. Por isso Deus nunca cochila, Ele nunca te desampara. Eu creio grandemente nisso. Passar por provas a gente passa. Como eu disse antes, Paulo e Silas, José, Daniel foi para a cova dos leões. Imagina, irmãos. Eu vou nem falar se fosse eu lá, porque senão vocês vão rir de mim até amanhã aí. Mas é só a misericórdia de Deus. E então no 7º mergulho, Deus curou. Deus curou aquela lepra de Naamã, porque ele já havia sido curado de tudo que o atrapalhava, né? Não vou entrar nisso hoje, mas a cura de Naamã foi também para que ele se convertesse aqueles povos. E olha só, Naamã decide deixar tudo que um dia pensou ser certo, que é o que nós deveríamos fazer, e obedece a palavra do profeta. Ele mergulha 7 vezes no Jordão, e a palavra de Deus declara que sua pele ficou como de menino. A conclusão que ele faz conclusão que Deus faz, ele transborda o vaso, irmãos. Olha só que interessante. A palavra diz que ele ficou com a pele como a de menino. E a gente sabe, para um homem chegar na posição que ele chegou, ele já era mais idoso, tinha mais idade um pouco. E a pele ficou como de menino. Nós sabemos também que em 2 Coríntios 9:6 diz o seguinte: nós colheremos o que nós plantarmos. Estamos plantando amor? Nós vamos colher amor. Se a gente está plantando oferta no altar, a gente vai colher o milagre de Deus. Se a gente está plantando misericórdia, nós vamos ter misericórdia. Amém, irmãos? Se você é uma pessoa que só sabe meter o pau no seu irmão, só sabe falar que ele faz isso, só sabe falar que ele faz aquilo, você vai colher exatamente a mesma coisa. No seu primeiro erro, aquela pessoa vai virar e falar assim, aquele fulano só sabe fazer isso, só sabe criticar os outros. Quando você colhe misericórdia, quando você erra, a pessoa é misericordiosa com você. Amém? E foi assim também. E aí muitos dizem, deixa pra lá. Mas olha só, é só quem tem fé. Agora eu quero ver quem tem fé. Depois dessa palavra, eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que têm alguma doença que os médicos não curam, algumas pessoas que às vezes têm a lepra espiritual que eu preguei. É só quem tem fé, irmãos. Pode levantar do seu lugar e vir aqui, que Deus vai te curar nessa noite. Amém? Quem tem alguma doença, quem está preso nos vícios, pode vir aqui, irmãos. O apóstolo William vai ajudar a gente a orar também, tá? Não vai ser só eu não. Ninguém está doente, ninguém tem vício? Amém. Glória a Deus por isso.
Então vamos orar para todo mundo, fica de pé. Ah, tia Beta, mas o tio Luiz está vendo aí. Vamos orar todos. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio, né? Em nome de Jesus. O senhor quer orar lá? Ora por eles. Vai lá. Enquanto o apóstolo William ora para a tia Beta aqui, o tio Luiz, vamos orar toda a igreja. Em nome de Jesus. Cadê o Jairo? Jairo, quer vir aqui tocar o louvor? Amém? Vamos todo mundo. Você que está aí, ó, você que tem algum vício do cigarro, da bebida, você que tem uma doença que os médicos não acham, às vezes seus filhos estão na droga, seus filhos estão na prisão, podem vir para cá em nome de Jesus, irmãos. Creia na palavra de Deus, irmãos. Esquece o homem que está aqui. Às vezes o homem não prega bem, às vezes o homem não fala bem, mas Deus tem o melhor para fazer em nossas vidas. Amém? Vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, te agradecemos por essa palavra, e nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todo espírito, Pai, todo espírito que está atrapalhando os irmãos, todo espírito que esteja nos atrapalhando, Pai, toda palavra contrária, em nome de Jesus, Senhor, seja tirado do nosso coração, Pai. Todo o trabalho, Pai, que um dia foi feito na encruzilhada, Pai, toda obra de macumbaria, Senhor, toda inveja, todo olho gordo sobre a minha vida, sobre a sua vida, seja quebrada em nome de Jesus. Isso, irmãos, continue em espírito, ore a Deus, Pai, que aquela doença que os médicos não acham, Senhor, que o Senhor cure agora em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio, Senhor, que a Tua palavra se cumpra em nós, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor cura, Pai, que o Senhor nos liberta. Por isso, Deus, vem essa noite aqui, Espírito Santo, vem e cura essas pessoas que estão aqui, Pai. Cura essas pessoas, Senhor, que às vezes não tem como se tratar, Pai, que às vezes não tem o dinheiro para comprar o remédio. Nós determinamos a cura em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, que ouça a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. As pessoas que estão desempregadas também, ore comigo, Pai, abre as portas do emprego, Senhor. Abre, Pai, as portas daquela empresa que eu quero trabalhar, Pai, que aquele currículo que foi entregue em nome de Jesus, Senhor, ele será visto amanhã por um gerente. Em nome de Jesus, aquele currículo que foi deixado há 2 meses atrás, amanhã o gerente vai olhar para aquele currículo e vai falar: é essa pessoa que eu precisava. Em nome de Jesus, irmãos, creia nessa palavra. Eu creio que amanhã nós teremos bênçãos em nossas vidas, porque a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a alegria que falta em nosso coração venha se unir em nós nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Creia em Cristo, Ele é contigo. Amém. Já faz um tempo